Irmãos, graça e paz. Amém? Muito bom estar aqui com os irmãos nessa noite. O pastor Zé Carlos me disse que alguns perguntaram se é o pastor Paulo Júnior lá da Defesa do Evangelho. Para a tristeza dos irmãos, não é, né? Eu sou o Paulo Campos Júnior. Na verdade, Paulo Antônio de Souza Campos Júnior. Amém. Faz uma oração. Amém. Eu queria começar perguntando nessa noite, antes da gente ler o texto, queria fazer uma pergunta, principalmente para os jovens, e talvez todo mundo já passou por isso, mas os jovens, talvez mais recentemente. Teve alguém aqui, alguma vez na sua vida, que você já foi esquecido em algum lugar? Quem já foi esquecido em algum lugar? No judô, no balé, na escola, no supermercado, em algum lugar assim, né? Foi triste? Foi triste? Como você ficou se sentindo assim? Hã? É triste, né? A gente fica desalentado, me esqueceram. Não é muito difícil. Eu tenho 2 filhas, elas são gêmeas, elas têm 5 anos. E um dia eu fui buscá-las na escola, e tem um dia lá que tem balé, então termina mais tarde mesmo. Então eu fui lá buscar, mas tinha uma criança lá que o pai tinha esquecido, a criança na escola. Eu falei assim, liga para o pai do menino, já era 6h30, a aula termina 5h20, né? E eu passei, isso me deu uma dó, meu coração cortou assim, né? Tem gente que é esquecido. Algum pai já esqueceu o menino em algum lugar? Pode confessar, irmão. Confessa o pecado aí e alcança misericórdia nessa noite, no nome de Jesus. Momento de você pedir perdão para o seu filho, né? Assim, perdoa, menino. Esqueci mesmo, né? Acontece, irmãos. Olha, eu vi uma reportagem de um menino que foi esquecido na escola. Ficou um final de semana na escola. E num acampamento que a gente estava, o pastor Marcelo Galberto falou, lá em Belo Horizonte. Ele falou que o genro dele trabalha numa escola lá em Belo Horizonte, uma escola top, assim, só de milionário. E aconteceu de uma criança que passou o final de semana na casa da tia da van, porque os pais eram separados, a mãe pensou que o pai ia buscar, não foi, o pai pensou que a mãe ia buscar, não foi, e aí a van foi para a casa dele, beleza, chegou lá na porta, não tinha ninguém, tocou campainha, e aí a tia falou assim, e agora, o que eu faço com esse menino? Levou para a casa dela, passou o final de semana na casa dela, misericórdia, né? Acontece essas coisas. Tem uma piadinha do WhatsApp, você já deve ter visto, né? A filha mandou para a mãe assim, mãe, onde você está? Respondeu assim, estou no estacionamento, desce aí e me ajuda com as compras, né? Aí a menina responde assim, mãe, eu não acredito, eu estou no shopping, a senhora me esqueceu aqui, né? Só que como mãe, mesmo ser errada, está certa, né? Como sempre esposa, mesmo errada, está certa. Aprendam, tá bom? Assim, cala a boca, menina, fica calma que eu estou indo te buscar, né? Vai dar tudo certo. Eu estou dizendo isso, e para a cura de alguns, principalmente dos pais, é que aconteceu um fato na história de Jesus, quando ele tinha 12 anos de idade, que Jesus foi esquecido por Maria e por José. José e Maria esqueceram o filho de Deus, o filho nem era deles, era o filho de Deus. Esqueceram Jesus para trás. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 41 até o versículo 48. Então, irmã, se até Maria esqueceu Jesus para trás, fique tranquila, tem cura para o seu coração, tem perdão, né? Acontece. Lucas 2, 41 ao 48. Diz assim o texto. Os irmãos acharam? Amém? Lucas 2, 41 até o 48. Todos os anos, os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa.
Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por todo esse trabalho desse mês que os irmãos têm desenvolvido aqui neste lugar. Eu peço mais uma vez, por tua misericórdia e graça, que o Senhor fale conosco, alimente a nossa alma. A tua palavra tem o poder de mudar a história da nossa vida. E nós estamos abertos para isso mais uma vez nessa noite. Tem misericórdia de nós, que teu Espírito Santo continue livre e atuante neste lugar, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto de Jesus esquecido é o único registro de Jesus entre o seu nascimento e quando ele inicia o seu ministério. É um texto estranho para nós, como que um pai ou uma mãe pode esquecer o seu filho para trás, e não era qualquer criança, era Jesus, o Filho de Deus. Mas eu queria compartilhar com os irmãos esse texto, principalmente porque os irmãos estão terminando uma festividade de um mês inteiro, desculpa. Um trabalho intenso de receber coisas novas de Deus, de serem ministrados por Deus, de fazerem compromisso com Deus e fazerem alianças novas com o Senhor. Agora, o nosso chamado é para muito além disso. Nosso chamado, nosso grande desafio é quando termina todo esse preparo e todas essas apresentações, e termina um culto, e termina uma festividade, e nós continuarmos a andar com Jesus. O grande desafio da nossa geração, desse tempo que nós vivemos, é viver com Cristo todos os dias, sem esquecê-lo para trás, no meio de tantos agitos. Nós temos tantas coisas que nos dispersam, tantas coisas que nos chamam a atenção, tantas coisas que querem roubar a nossa força, a nossa atenção, o nosso tempo. A gente tem tantas opções de preencher o tempo com trabalho ou com lazer. Nós temos a grande tentação de deixar Jesus pelo caminho. Não porque nós não o amamos, José e Maria amavam Jesus. Não porque nós não nos importamos com Jesus, mas nós corremos o risco de, em algum momento da nossa vida, nós esquecermos e deixarmos Jesus pelo caminho. Eu queria trazer essa meditação para nós nessa noite, porque uma vida de santidade não pode se resumir a um dia: fui santificado pelo Senhor. Nós recitamos aqui, o Jogral recitou aqui, nós temos que seguir a paz com todos, e a santificação é algo contínuo. A vida do crente é um processo, é santidade, é santificar e santificar, é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós não podemos parar, nós não podemos estagnar. Nosso desafio é seguir crescendo em Deus e sendo santo todos os dias. Todos os dias nós temos pecados para confessar diante do Senhor, nós temos brechas para reparar diante de Deus, nós temos que buscar cheios do Espírito Santo de Deus, como o pastor Bruno pregou aqui ontem à noite. É algo contínuo, é algo permanente, é algo diário que tem que ser cultivado no nosso coração. E nós não podemos perder essa comunhão com o Senhor. Vamos ao texto. O texto fala que todos os anos José e Maria iam ao templo. Era normal que o judeu fosse pelo menos 3 vezes ao ano em Jerusalém, em 3 festas: da Páscoa, dos Tabernáculos e do Pentecoste. Mas com a dispersão dos judeus, ficou dispendioso, ficou difícil, e aí criou-se o costume de todo judeu ir pelo menos uma vez no ano a Jerusalém. José e Maria escolheu a festa da Páscoa, era a festa mais importante para eles. Essa festa durava 7 dias, e o texto nos deixa entender que eles passaram lá os 7 dias. Jesus tinha 12 anos de idade. Não há um consenso sobre isso, mas era normal que a partir de 13 anos de idade, o homem judeu, ele passava a ser conhecido como filho da lei.
Que isso quer dizer? A partir daquele momento, ele deveria cumprir a lei por ele mesmo. Ele estava responsabilizado diante da lei. Jesus ainda não tinha 13 anos, tinha 12, mas José e Maria já o levaram para ele conhecer todo o processo, o caminho, porque no próximo ano ele deveria já ser um cumpridor da lei por conta própria. E aí eles passam 7 dias, na hora de ir para casa, eles deixam Jesus para trás. Sem perceber, Jesus fica para trás. Durante a viagem, durante o percurso, era normal que os homens e os jovens acima de 12 anos fossem atrás, as mulheres e as crianças iam à frente. O texto não diz, mas pode ser que foi isso que aconteceu. Jesus estava naquela idade intermediária. Ele poderia estar com as crianças na frente e com as mulheres, ou ele poderia estar com os homens e os jovens atrás. De repente, José estava pensando, Jesus está lá com Maria, lá na frente, tranquilo. E Maria está lá na frente pensando, Jesus está lá atrás com José, tranquilo. Mas era normal também eles viajarem juntos e no final do dia eles paravam para descansar, dar água para os animais, ver se estava tudo ok, todo mundo bem. E certamente nesse momento que eles pararam, José e Maria se encontraram e José perguntou, Maria, cadê Jesus? Não está com você não? Não. Pensei que estava com você, não está com você, não está comigo, onde está Jesus? Começou a procurar entre os amigos, os parentes, os vizinhos. Jesus não está, e começaram a perguntar. Eles voltaram para Jerusalém. Eles já tinham caminhado um dia para frente, voltaram um dia, procuraram Jesus durante um dia e acharam Jesus no templo. O que esse texto pode ensinar para nós nessa noite? Primeiro, que todos nós corremos o risco de perder Jesus na caminhada. Mas nós podemos fazer algumas coisas para que isso não aconteça conosco. E a primeira coisa que eu queria dizer para você nessa noite é não limite o seu relacionamento com Deus aos seus momentos religiosos. Vamos dizer juntos? Não limite o seu relacionamento com Deus aos momentos religiosos. Nós não podemos limitar o nosso relacionamento com Deus aos grandes encontros e aos grandes ajuntamentos. É interessante a gente notar que durante a festa da Páscoa, Maria e José sabiam onde Jesus estava. E a cidade de Jerusalém multiplicava a sua população nessa época. Tinha gente para todo lado. Vinha gente de todos os cantos. Para você arranjar um lugar para dormir. Para você ir na padaria tinha fila. Se você ia comprar água tinha fila. No templo tinha fila. Era a maior festa dos judeus, era a Páscoa. Gente por todos os lados, por todos os cantos, mas mesmo no meio de toda essa multidão, de todo esse movimento, eles não tinham perdido Jesus enquanto a festa estava acontecendo. Eles perderam Jesus quando acabou a festa. Eles perderam Jesus quando eles estavam voltando para casa. Irmãos, isso é tão comum nos nossos dias. Enquanto nós estamos no culto, na celebração, na festa, no ajuntamento, nós sabemos onde Jesus está, até porque a palavra diz que quando 2 ou 3 se reunirem, o seu nome, Ele está no nosso meio. Então nós estamos celebrando, Jesus está aqui no meio da gente, eu sei onde Ele está. Mas e quando termina? Normalmente durante a celebração, durante o culto, nós estamos louvando a Deus, nós temos uma postura reverente de adoração, nós fazemos promessas diante de Deus, fazemos compromissos ao Senhor. Enquanto nós estamos celebrando, nós ouvimos a voz de Deus, nós choramos, nós temos uma postura de prostrar, de adorar, de entrega diante do Senhor. Mas e quando termina, qual é a nossa postura? É muito fácil nós sermos santos aqui dentro de um templo tão aconchegante, com a presença de Deus se movendo, com tudo preparado para que isso aconteça, mas o nosso chamado é sermos santos quando acaba a celebração. Às vezes quando acaba a celebração, o ajuntamento, a reunião, a festa, o nosso vocabulário muda. O que ouvimos de Deus ficou lá dentro. Às vezes as promessas e os compromissos que fizemos fica dentro da igreja, não sai conosco lá para fora. Nós choramos, nós nos quebrantamos, mas quando nós saímos, nós dizemos: Deus, aqui agora deixe comigo que eu resolva, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero viver. Se eu precisar de ajuda, eu chamo o Senhor.
Se o Senhor não atrapalhar os meus planos, já está de bom tamanho. Deixa eu namorar do jeito que eu quiser namorar, deixa eu namorar com quem eu quiser, deixa eu fazer os meus negócios do jeito que eu quiser, deixa eu estudar o que eu quiser, deixa eu me relacionar do jeito que eu quiser. Se eu precisar de alguma coisa, eu chamo o Senhor. Ou então, se eu não precisar de nada, domingo que vem a gente encontra lá de novo na igreja, na casa do Senhor. Nós temos vivido, irmãos, um cristianismo nesse nível. Eu me lembro, eu nasci na igreja. Eu nasci na maternidade de Santa Terezinha, mas eu fui transferido para a igreja. 39 anos na mesma igreja. Eu ouvia falar assim, gente lá na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal é crente assim e tal, uns crentes muito mal arrumados, um negócio, né, muito frouxo e tal. Irmãos, nós estamos vivendo a mesma coisa. Vocês percebem isso? Nós íamos no culto matutino, a gente ia no culto da semana, a gente ia na escola dominical, a gente ia no domingo à noite, a gente fazia visita domingo à tarde, lá na igreja o pastor Edivaldo tocava na banda, a gente saía pelo mercado, pelas ruas no domingo, fazendo evangelismo. Hoje a gente planeja, assim, na minha agenda, que dia que eu vou na igreja? Domingo, uma vez, vou encontrar com o Senhor. A verdade, irmãos, que essa não é a vontade de Deus para nós sabemos isso. Nós não somos o hotel de Deus, a pousada de Deus, onde Ele vem e passa 2, 3 dias em nós, ou visita-nos numa determinada reunião durante um período. Irmãos, hoje nós somos templos do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus habita em nós somos casa do Senhor, nós temos que carregar essa presença de Deus aonde nós formos. Nós não podemos limitar o nosso relacionamento com Deus aos encontros religiosos. A vontade de Deus é que nós vivamos com Ele 24 horas por dia. O chamado de Deus é para sermos santos dia e noite, todo o tempo, para a glória do Seu santo nome. Esse é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós sabemos disso, mas em meio a tantas perturbações e compromissos, nós corremos o risco de sairmos dessa porta e deixar Jesus aqui dentro e não levarmos conosco os nossos compromissos. Parece que tem um botão hoje, liga e desliga. Estou falando que eu vejo lá na minha igreja, na minha juventude. Quando eu saio do templo, eu saio do modo religioso e entro no modo secular. Parece que aqui tem um sinal assim especial. Eu estou conectado com Deus, né? Eu olho assim, conectado com o céu, né? Rede Wi-Fi, paraíso conectado. Beleza. Aí eu saio lá fora, o sinal vai ficando fraco, desconectado, sem serviço. Aí eu pego o sinal secular. Agora eu vou trabalhar, vou estudar, vou cuidar das minhas coisas. Eu desligo, eu separo uma coisa da outra. Isso não existe, irmãos. A nossa vida é uma vida só diante de Deus. A nossa vida é inteira para a glória de Deus. Às vezes a gente acha que orar é algo santo e cuidar da nossa casa é algo secular. Às vezes a gente acha que cantar é santo e estudar é secular. Às vezes a gente acha que pregar é santo, mas atender alguém no meu trabalho é secular. Não existe essa separação, não existe essa dicotomia. John Stott, um teólogo muito responsável e renomado, ele disse que esse divórcio entre as coisas sagradas e as coisas seculares tem sido uma tendência desastrosa na história da igreja. Nós não temos como separar. Charles Spurgeon, pregador, disse que para um homem que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Tudo é puro para os puros, irmãos. Tudo que a gente faz, que a gente coma, beba, nós fazemos para a glória de Deus. É assim que nós devemos viver, a prática deve ser essa. Nós temos que estar conectados o tempo todo. Nós não podemos resumir a nossa vida com Deus aos momentos religiosos. Isso não funciona para nós. Isso não é a vontade de Deus. O Senhor quer que a gente ande com Ele, que a gente seja cheio da presença dEle e que a gente glorifique o nome dEle em tudo que fizermos. Absolutamente tudo. Os puritanos,
povo que foi chamado assim, porque eles queriam zombar deles mesmos, dizendo, vocês estão querendo ser puros demais. Na verdade, eram crentes que queriam ser crentes de verdade. Eles viviam de uma forma tão intensa com Deus. Essa história vale a pena você ler. Diz que as mulheres puritanas, quando elas estavam arrumando a casa, por exemplo, elas estavam arrumando, tirando a poeira lá dos móveis, elas diziam assim, Senhor, como eu estou tirando a poeira desse móvel aqui, tira toda a poeira da minha alma, tudo aquilo que me deixa suja diante do Senhor, purifica a minha vida. Está entendendo? Qualquer serviço que estava fazendo, estava glorificando a Deus, estava rendendo aquilo ao nome do Senhor. Isso, irmãos, nos conduz em constante santificação. O Senhor tem nos chamado para uma vida inteira e completa com Ele. O culto não termina, a reunião vai terminar, mas o culto é constante na nossa vida. Quando você sai daqui, Deus quer continuar falando com você. Quando você sai daqui, Ele quer continuar ouvindo o seu louvor e a sua adoração. Quando você sair daqui, Deus ainda quer sentir o aroma suave da sua vida e Ele possa dizer, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Irmãos, viver assim era a vontade de Deus e isso completa e sacia a nossa alma. Há homens que andaram com Deus. Enoque andou com Deus. Elias andou com Deus. Mas que você possa dizer também, eu quero andar com Deus. E na sua história você possa deixar um legado, os jovens que estão aqui, as pessoas possam dizer assim, o José anda com Deus. O Gustavo, o Henrique, o João, a Maria anda com Deus. A gente não visita Deus na casa dele. Nós somos templos, nós somos casa, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. E aonde nós colocamos os pés, a presença de Deus precisa se manifestar naquele lugar. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, existe algo diferente em você. Talvez você já ouviu isso. Alguém disse, tem uma energia diferente, né? Você tem um astral diferente, uma áurea diferente, alguma coisa. Você fala assim, eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Esse é o nosso chamado. Enquanto o culto estava acontecendo, a celebração da Páscoa estava acontecendo, José e Maria sabiam onde Jesus estava, mas quando acabou tudo, eles estavam indo embora para casa, eles deixaram Jesus para trás. Nós não podemos limitar o nosso relacionamento com Deus somente aos momentos religiosos. Nós também precisamos criar alguns pontos de verificação para saber se nós, por acaso, perdemos Jesus pelo caminho. Irmãos, é possível fazer a obra de Deus sem a presença de Deus. Você sabia? É possível a gente se ocupar com as coisas de Deus sem ter um relacionamento com Deus. Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Alguns vão chegar naquele dia e falar assim, Senhor, mas nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos no seu nome. E Jesus vai falar assim, eu não conheço vocês. Eu não tinha um relacionamento com vocês. Vocês não me buscaram, não conheço vocês. É possível nos ocuparmos de coisas religiosas, mas mesmo assim não temos um relacionamento constante com Deus. Por isso nós precisamos de parar todos os dias e sondar o nosso coração para saber se nessa loucura de vida que nós estamos levando, se nós não estamos perdendo Jesus pelo caminho. Tudo tem contribuído para que a gente não pare diante do Senhor. Hoje nós temos celular, nós temos internet, computador, nós temos carros velozes, nós temos tudo muito rápido, caixa rápido, comida rápida, e tudo, né, para agilizar o nosso tempo, para que nós tivéssemos mais tempo. Quem hoje tem mais tempo do que há 5 anos atrás? Levanta a mão. Quem tem menos tempo do que há 5 anos atrás? Ainda mais com 2 meninos de 5 anos, eu não tenho tempo nenhum. Mas as facilidades não têm nos dado mais tempo, têm nos dado mais ocupações. E essas ocupações têm nos levado para longe da presença do Senhor. Os jovens têm um desafio gigantesco de conciliar todas essas facilidades, todas essas tecnologias e de toda essa pressão que está sobre vocês, de serem
serem efetivos, serem rápidos, serem proativos, né? Serem desprendidos, serem eficientes. Você tem que produzir o máximo com menos de tempo e mesmo assim andar com Deus. Para isso a gente precisa parar todos os dias. Era normal que na caminhada eles parassem no final do dia para ver se estava tudo bem. E certamente foi naquele momento que José e Maria perceberam que Jesus não estava ali. Nós temos que parar todos os dias na nossa caminhada para sondar. Assim, Jesus, o Senhor está comigo? Eu perdi o Senhor em algum lugar. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, endireita os meus caminhos. Eu não quero perder o Senhor. Todos os dias nós precisamos parar diante do Senhor, sondar o nosso coração e verificar: Senhor, eu não quero te perder, não deixe que isso aconteça na minha vida. Irmãos, não existe uma vida cristã saudável sem uma vida que tenha tempo com Deus todos os dias. Todos os dias. No final do dia, eles pararam e perceberam que Jesus não estava ali. Então eles voltaram para buscar Jesus. Nós temos que parar diante do Senhor todos os dias. Jovens, vocês precisam criar esse hábito hoje. Vocês precisam criar o hábito de acordar um pouco mais cedo, como o pastor Bruno falou aqui ontem, 40, meia hora mais cedo, e buscar a Deus no começo do dia, para ter certeza de que aquele dia eu vou caminhar com o Senhor, pedir: Senhor, não me deixe perder a Tua presença. Mas às vezes nós passamos uma semana inteira e nós não conseguimos parar diante do Senhor. Como diz lá um negocinho lá de Facebook, né? Sem visualizar o WhatsApp, 3 minutos. Sem visualizar a Bíblia, 5 dias. Né? Nós falamos com as pessoas que estão distantes, mas nós não temos parado para falar com Deus. A gente precisa fazer essa verificação todos os dias. É importante fazer isso. E John Bunyan, ele fala um negócio muito bacana. Ele fala assim: aquele que foge de Deus pela manhã dificilmente o encontrará no restante do dia. É importante pararmos diante do Senhor todos os dias, buscarmos o Senhor todos os dias, para não acontecer de um determinado momento a gente acordar e perceber que nós não estamos mais caminhando com o Senhor. Foi assim com Sansão, um homem escolhido por Deus para começar a libertar Israel, mas ele queria viver como os jovens do seu tempo, e ele foi perdendo Jesus, perdendo Jesus não, mas a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele, até que no último ato da sua vida, quando ele pensava que ainda tinha força, Dalila gritou assim: Sansão, os filisteus estão vindo te pegar. E ele acordou e falou assim: vou sair como das outras vezes, vou matar todo mundo. E a palavra de Deus diz que ele não sabia que o Espírito Santo já tinha se retirado dele. Nós precisamos sondar o nosso coração todos os dias, para que não aconteça conosco de repente nós acordarmos e vermos Jesus está tão distante. E a gente está fazendo coisa que a gente nunca imaginava que faria. Gente, é fácil demais. Eu vejo jovens lá da minha igreja, gente que já foi fervorosa, serviu a Deus de todo o coração, entranhado no pecado, entranhado num lamaçal tenebroso de pecado, e eu nunca imaginava, e nem ele mesmo imaginava que poderia chegar naquele ponto, mas é muito fácil se envolver com o pecado. Pare com o seu tempo com Deus, comece a faltar alguns cultos, comece a sair com alguns amigos diferentes, as coisas mudam rapidamente. Nós precisamos buscar o Senhor sempre. E eles então começaram a procurar por Jesus. Pensaram que estava entre os amigos, entre os parentes, mas não encontraram Jesus. A responsabilidade de caminhar, de levar Jesus para casa não era dos parentes, não era dos vizinhos, nem dos amigos. Era de José e de Maria. A responsabilidade de caminhar com Cristo é sua. Diga para quem está perto de você assim: a responsabilidade é sua. Pode dizer. É sua. A responsabilidade é nossa. Queria convidar você a ficar de pé para a gente encerrar.